é o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar, nós vamos abrir na carta de Tiago, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar apenas o versículo de número 13. Porque no estudo passado nós contemplaríamos o verso 13, mas em razão do tempo, eu preferi então que nós deixássemos o versículo 13 para uma ocasião com um tempo maior, a fim de que possamos explorar um pouco mais. Então, nós vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 13. Vou convidar os irmãos para que possamos ler juntos este texto. Leiamos. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Os irmãos devem se lembrar de que o contexto de que Tiago está falando, este versículo, não é? É o contexto de acepção de pessoas. Tiago está nos ensinando, desde o versículo 1 deste capítulo, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos julgar com parcialidade, não devemos condenar por parcialidade, mas devemos aplicar a justiça que vem do próprio Deus em Cristo Jesus, de maneira que o árbitro de nossas ações, o árbitro em nossas vidas, deve ser sempre a palavra do Senhor. É a Bíblia que deve nos julgar. Interessantemente, lá no bairro, tem uma frase escrita assim, num dos muros lá do bairro. Ninguém me julga, só Deus. Né? Tem escrito lá, ninguém pode me julgar, só Deus. Esta é uma frase que, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas nós ouvimos. Às vezes as pessoas dizem, olha, não, ninguém pode me julgar. Quem é o conselho para julgar as minhas ações? Quem é você para dizer se eu estou certo ou estou errado? Só Deus me julga. Não é? Essa pessoa tem razão, em certo sentido, porque, de fato, o juízo é o juízo divino. Mas nós sabemos que Deus instituiu autoridades para que, dentro das esferas de suas atuações, as autoridades também pudessem julgar. Então, Deus estabeleceu juízes entre os homens, Deus estabeleceu governantes entre os homens, Deus estabeleceu leis entre os homens, e, finalmente, Deus estabeleceu sobre a igreja pastores, presbíteros, que são pastores do rebanho, que são também instituídos por Deus para que possam julgar as causas relativas às questões do reino de Deus. Tanto isto é verdade que, no texto que nós lemos lá em Mateus, capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo diz que o que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu, e o que nós desligarmos na terra também terá sido desligado nos céus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, e ali não é reunião de oração, ali é disciplina, onde estiverem 2 ou 3 reunidos para exercerem o juízo por meio da palavra, Deus estará no meio deles. Então, quando um conjunto de pessoas instituídas por Deus julgam com base na palavra, este juízo é um juízo divino. O que a Bíblia condena é um juízo temerário, um juízo precipitado, um juízo parcial, que é exatamente o que Tiago está nos ensinando aqui neste capítulo, que nós temos tratado já ao longo de alguns estudos. Tiago disse para nós que, se entrar numa igreja, uma pessoa rica, uma pessoa com posses, uma pessoa bem vestida, e nós tratarmos esta pessoa melhor do que aquela que é pobre, que está mal vestida, mal cheirosa, nós estamos cometendo um pecado contra o Senhor, porque nós estamos julgando pela aparência. E a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos julgar pela aparência. Nós devemos julgar pelos frutos que aquela pessoa produz no que diz respeito à sua vida com Deus, à sua vida cristã. Então, Tiago ilustra esta situação dizendo que todos nós estamos no mesmo lugar em relação ao juízo de Deus.
Tiago diz, olha, vocês olham para as pessoas e vocês julgam as pessoas pelos pecados que elas cometem. Mas, se vocês forem honestos, vocês vão perceber que vocês também têm pecados que merecem julgamento, que merecem juízo. E qualquer um pecado que você cometer, quebrará toda a lei e tornará você também culpável. Então, em outras palavras, o que te dá o direito de fazer juízos parciais? O que te dá o direito de julgar com parcialidade? Nada nos dá o direito de julgarmos com parcialidade. Nós devemos ser imparciais no julgamento. Mas é óbvio, meus amados irmãos, que o nosso coração, por ser enganoso, pecaminoso, ele sempre vai nos fazer pender para um lado ou para outro, porque as nossas visões de mundo, né, a maneira como nós olhamos para as coisas, elas são distintas. Nós temos formações diferentes, temos experiências distintas na vida, nós temos maneiras diferentes de analisar as coisas. Então, é muito comum que as nossas opiniões elas sejam mesmo, se não contraditórias, uma batendo de frente com a outra, pelo menos de cores diferentes, de modelos diferentes. E, portanto, é preciso estabelecer um árbitro, um juiz, na nossa demanda. E esse juiz, a Bíblia toda nos ensina, é a palavra do Senhor, é a palavra do nosso Deus. Hoje eu estava vendo uma discussão dessas de internet, de um pastor falando sobre não incoerência, mas o fato de algumas mulheres grávidas, né? Me perdi aqui na palavra que eu ia utilizar. Mas a questão dele, a crítica dele é o fato de algumas mulheres, inconveniência, é isso. A inconveniência, que pode ser pecaminosa, de algumas irmãs, né, algumas mulheres crentes, grávidas, fazerem aqueles ensaios fotográficos sensuais, não é? Então, é claro que nada contra os ensaios fotográficos, existem alguns muito bonitos, inclusive, né, que são feitos, mas os irmãos sabem também que existem aqueles ensaios que são muito sensuais, praticamente a pessoa quase completamente nua, né? Às vezes tampando o seio só com as mãos e outras coisas mais. E aí esse pastor fez essa na verdade nem foi uma crítica, né? Ele fez uma exortação, dizendo assim, queridas irmãs crentes, né? Cuidado com os ensaios fotográficos, o teu corpo pertence ao teu marido. Então fez uma exortação. E aí nos comentários, foi muito interessante, eu rolei assim, alguns comentários, e tinha um comentário lá que dizia exatamente isto. Então agora você virou juiz religioso sobre as pessoas, você quer determinar, vai cuidar da sua mulher, e deixa a mulher dos outros fazer a foto que quiser, né? Assim, alguns comentários bem agressivos. E aí eu fiquei pensando exatamente nisto, neste tema que nós abordamos aqui, que é o tema do juízo. As pessoas, elas infelizmente têm a ideia, neste mundo nosso contaminado pelo pecado, né, e pelo relativismo, quer dizer que todo mundo tem a sua verdade, as pessoas acham que quando você aponta uma verdade bíblica, você está sendo inconveniente por se intrometer na vida alheia, não é? E nós não podemos mais dizer o que é certo ou errado, porque nós estamos entrando num terreno que não nos pertence. E isso é muito perigoso, meus irmãos, porque à medida que nós damos vozes para isso, e infelizmente algumas igrejas elas tendem a essa prática de considerar aquilo que é pecado apenas um comportamento social, né, cultural. Não, isso é da cultura, isso aqui sempre foi assim, né, aqui na nossa região as pessoas fazem dessa forma. Então elas justificam certos pecados por questões culturais, sociais, etc. Então, eu pensei nisso porque Tiago está passando exatamente por esse problema. Ele está escrevendo para irmãos
que tinham se convertido ao cristianismo, mas, como nós já sabemos, porque temos estudado aqui a carta, ele escreve para os irmãos que estavam dispersos. O versículo 1 nos diz isso, né? As 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, eram irmãos que estavam espalhados nas mais diversas culturas. Então, o indivíduo chegava ali e ele, assim como Daniel lá na Babilônia, ele tinha que se adaptar àquela cultura, ele tinha que lidar com aquela cultura. Mas é óbvio que havia algumas coisas daquela cultura que não se encaixariam na perspectiva cristã destas pessoas. Como é que eles iam fazer? Como é que eles iam se comportar? Então, os irmãos concordam que, por causa disso, havia perigo dos dois lados. Havia o perigo de as pessoas daquela cultura julgarem erradamente os crentes que estavam ali, mas havia também o perigo contrário, de os crentes se tornarem juízes daquela cultura. Ou seja, ao invés de eles se tornarem partes daquela cultura, no sentido, como foi Daniel, de transformar a cultura, de ser sal e luz, o perigo era eles começarem a apontar os dedos e se afastar das pessoas por julgar as pessoas por causa dos seus comportamentos. Então, veja, há o perigo dos dois lados. O perigo de nós sermos julgados por sermos cristãos, mas também o perigo de nós julgarmos as pessoas por elas serem ímpias. E aí, se vier de lá para cá, é o aspecto da perseguição. Mas se for daqui para lá, é o aspecto que Tiago está dizendo aqui. É a possível acepção de pessoas. Repare que é muito interessante, porque Tiago não fala se esse rico e se esse pobre que entraram na sinagoga, se eles eram crentes. Os irmãos perceberam isso? Tiago não diz assim, entrou um crente, um rico, crente, um pobre. Não, ele está falando que entrou uma pessoa, que você não sabe quem é. Você não sabe se ele é crente ou se não é. Ele entrou, chegou e se assentou aqui na nossa congregação. Como nós vamos tratar esse indivíduo? Essa é a grande questão. Então, chegou alguém ali, entrou pela porta, um indivíduo todo de terno, de gravata e tal, e aí nós ficamos impressionados, provavelmente é alguém importante. Mas se chegou um outro todo estrupiado, né? Todo sujo, feio, aí você já vai ter um outro tratamento. É isso que o Tiago está falando. O Tiago está dizendo, você não conhece as pessoas, porque vocês estão numa cultura muito diferente. Então, não sejam parciais no julgamento. Não julguem as pessoas por aquilo que parece ser, mas julgue as pessoas apenas com aquele juízo que vem do Senhor. E aí no versículo 13, ele diz por quê, meus irmãos? Ele diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Os irmãos se lembram daquela história do camarada que devia certo dinheiro, e ele foi perdoado pelo rei lá, né, pelo chefão, e depois o outro, que devia para ele muito menos, ele não quis perdoar. Os irmãos se lembram dessa história, né? É exatamente isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo o seguinte, Deus nos alcançou com uma misericórdia tão imensa que não faz sentido nós não transformarmos esta misericórdia também no nosso tratamento para com as pessoas. Como é que você recebe algo tão grandioso como a misericórdia divina e você não é capaz de ser misericordioso com aquele que também depende da sua misericórdia? Então, quando o texto diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, nós temos aqui pelo menos dois ensinos, né? Primeiro, o peso da advertência de Tiago, que é isso que eu acabei de dizer. Tiago faz uma afirmação muito importante. Aquele que não exerce misericórdia, ele revela um coração não transformado.
E, portanto, ele também não encontrará misericórdia, especialmente naquele dia, no dia final. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, 7. Que é nós já inclusive estudamos, né, num dos sermões aqui, este versículo. Vamos ler juntos? Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Então, quer dizer, aqueles que usarem de misericórdia, aqueles que são alcançados pela graça de Deus e se fazem misericordiosos, eles também alcançarão misericórdia. Vamos ver agora Mateus 18. Mateus 18. Que é exatamente a parábola do credor incompassivo. Mas eu quero ler apenas com os irmãos o versículo 35, porque os irmãos sabem da história, né, que eu resumi aqui. E o que é que diz o versículo 35? Vamos ler juntos? Mateus 18, 35. Aliás, vamos ler o 21, o 22 e o 35, porque a história que Jesus conta é para responder à pergunta de Pedro a respeito do perdão. Então vamos ver primeiro a resposta de Pedro, a pergunta de Pedro, e depois a conclusão a que Jesus chega depois de contar essa história. Vamos ler 21 e 22 primeiro. Vamos ler juntos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Fará como? Aplicará o juízo, versículo 34, né? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, que eram os carrascos, né? Até que lhe pagasse toda a dívida. Então, se você não usar de misericórdia, você vai também experimentar o juízo pesado de Deus. É engraçado o texto de Pedro, porque dá a impressão, porque Pedro era muito impulsivo, né? A gente sabe disso, Pedro era bem assim, para frente, gostava de falar, de se apresentar, de dar opiniões. E a impressão que dá é que quando ele pergunta a Jesus assim, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? A impressão que dá é que quando ele falou 7, ele achou que era muito. Ele falou assim, eu vou pegar logo um número assim, né? Porque se eu falar 2 vezes, aí 2 é pouco. 7 vezes, quer dizer... E aí Jesus falou, não, Pedro, pode multiplicar isso aí 70 vezes, né? Quer dizer, a ideia de Jesus aqui é muito mais do que isso. É muito mais do que você imagina que é possível ao coração humano perdoar, porque o perdão ele é infinito, né? O perdão, a misericórdia de Deus é infinita, e nós também, como filhos de Deus e alcançados pela misericórdia, também devemos perdoar infinitamente a todos quantos nos requererem esse perdão. Então, aqui nós temos um ensino, né, direto do próprio Senhor Jesus. O perdão que recebemos deve ser o mesmo que nós estendemos. Os irmãos vão se lembrar aqui da oração que nós chamamos oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, tal quanto nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou aos nossos devedores, não é? Porque não é que o Senhor vai nos perdoar se nós perdoarmos, porque evidentemente nós não somos capazes de perdoar o quanto Deus nos perdoa, mas o que a oração nos ensina é que Deus estabelece um padrão que é a sua própria santidade. É como se ele está dizendo, olha, você foi perdoado de uma dívida tão impagável, então coloque-se no lugar do outro que também te deve. Se você for meu filho, se você de fato for transformado, tiver um coração regenerado, você vai perceber a necessidade de perdoar o outro, assim como eu também
te perdoei. Então, irmãos, aqui nós temos o peso da advertência em primeiro lugar. O juízo será sem misericórdia para quem não usar de misericórdia. E a gente percebe, em segundo lugar, o que significa essa justiça de Deus, esse coração da justiça de Deus. Lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, quero convidar os irmãos também para abrirem, é um texto que eu particularmente gosto muito, porque ele é um versículo bastante curto e que, de fato, resume muito do que nós, enquanto servos do Senhor, devemos fazer. Miqueias 6, 8. É provável que muitos irmãos saibam de qual, inclusive, este versículo, não é? Então, talvez a gente pergunte, o que nós devemos fazer para o Senhor? Não é? Qual deve ser o nosso comportamento? Então veja aí o que o profeta Miqueias nos disse. Miqueias 6:8. Vamos ler? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que verso precioso, não é, meus irmãos? Quer dizer, o que Deus requer de nós? O que é bom? No sentido de que o que é frutífero? O que é, para usar agora o texto lá de Filipenses, né, que Paulo fala aquilo que é bom, que tem honra, que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que é bom? Miqueias está dizendo, né, nas palavras do Senhor, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Então, justiça, misericórdia e humildade. Não é? 3 virtudes aqui muito preciosas na vida do crente. Então, os irmãos percebem que um crente injusto no tratamento, no julgamento, um crente sem misericórdia no julgamento e um crente soberbo no julgamento, ele está transgredindo aquilo que Deus pede de nós. Então chega diante de nós uma demanda. Por exemplo, suponhamos que chega ao conselho um irmão que foi denunciado por algum pecado. Nós, enquanto pastores, precisamos agir de acordo com este texto. Nós precisamos ser justos, portanto, não devemos ser parciais no julgamento. Nós devemos ser misericordiosos, para não tratarmos aquele irmão como nosso inimigo ou como um não crente. Eu preciso ser misericordioso e dar àquele irmão uma palavra de restauração. E eu preciso também ter humildade, porque aquele pecado que afetou aquele meu irmão também pode me afetar. Olha que interessante. Então, um presbítero, ele olha de maneira imparcial, misericordiosa e humilde. Ele se coloca diante de Deus como aquele que vai exercer o juízo com misericórdia e com humildade, sabendo que nós também podemos pecar, talvez naquele mesmo pecado, ou se não naquele, em outros pecados. Então veja como é de fato profundo, não é, esse texto de Miqueias. Então a justiça, irmãos, de Deus, ela não é como a nossa muitas vezes, fria, vingativa. A justiça humana, ela tende a ser uma vingança, quase sempre, não é? Nós temos a tendência, né, nós, que eu digo seres humanos, não nós igreja, mas nós seres humanos temos a tendência de sermos vingativos nos nossos julgamentos, reativos nos nossos julgamentos, por causa do pecado. Mas o que o Senhor requer de nós é que nós sejamos compassivos, graciosos no julgamento. Interessante que o juízo, repare que um ensino interessante aqui, em relação à justiça de Deus, é que o juízo de Deus, ele não anula a misericórdia. Porque esse é um outro grande problema que a sociedade contemporânea tem, né? Que é achar que se Deus é amor, ou se Deus é misericordioso, ele não pode ser o Deus da justiça, ele não pode condenar, ele não pode denunciar os pecados. E veja que nós estamos aqui diante de um profeta, Miqueias, e
o que o profeta mais fazia era exatamente denunciar os pecados, né, do povo, mas ao mesmo tempo que a denúncia acontece, acontece também o remédio. O profeta não é aquele que só denuncia o pecado. Ele denuncia, mas ele oferece também o remédio. E aí eu faço de novo uma analogia com o conselho da igreja. Então chega um irmão que foi acusado, foi denunciado de certo pecado. O conselho não deve simplesmente ouvir esta denúncia e aplicar sobre o irmão uma pena vingativa. Agora você vai aprender, não é? Não, mas o conselho deve pensar todos os aspectos, porque o propósito da disciplina cristã não é a vingança sobre ou por causa daquele pecado, mas é exatamente a restauração do coração daquela pessoa, daquele irmão. É algo gracioso, compassivo. Então nós vamos exercer a justiça, exercer o juízo, mas, ao mesmo tempo e na mesma proporção, também agirmos com misericórdia. Quer dizer, uma coisa não anula a outra, mas nós podemos dizer que uma coisa molda a outra. À medida que eu sou misericordioso, eu me moldo também pela justiça, ou inverso, né? Então, quando o Tiago diz que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo, o que ele quer dizer aqui é que, de fato, a misericórdia ela não nega a existência do juízo, mas ela molda a forma como o juízo de Deus ocorreu sobre nossas vidas. Se o juízo de Deus fosse sem misericórdia, nós estaríamos condenados, porque esse era o nosso estado inicial. Nós estávamos mortos, condenados ao inferno, à morte. Mas Deus agiu com justiça, requerendo do seu próprio Filho o pagamento na cruz. Então, Cristo precisou morrer. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, o mundo certamente não entende, que é o seguinte: a graça que nós recebemos, ela custou o Filho de Deus. E aí os irmãos aqui que são pais e mães, imaginem essa situação, você entregar um filho seu para ser sacrificado, para ser morto. Um filho seu para morrer, para salvar outros que não são originariamente seus filhos. Veja, por isso que Paulo diz que a pregação é loucura. Quando Paulo fala que a pregação, lá em 1 Coríntios, né, ele fala que a pregação é loucura, porque é loucura mesmo. Neste aspecto, você imaginar uma mãe, um pai, entregar um filho para morrer, para pagar a dívida de outras pessoas que não tem nenhuma relação inicial com ele. Então é isso, e aí Paulo lá em Romanos diz, isso prova o amor de Deus para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí Paulo fala, esse amor nos constrange. Quer dizer, eu costumo brincar dizendo assim, que nos deixa sem graça. Sabe quando você recebe um presente, uma doação, um benefício de uma pessoa que você nunca esperava receber? Ou de uma pessoa, talvez, que você julgue ser uma pessoa inimiga, indisposta com você? Aí você, sei lá, briga com determinada pessoa, vocês estão afastados ali há anos, e aí, de repente, você passa por uma situação difícil na vida ali, alguma situação, e essa pessoa é que vai resolver. E você depois fica sabendo, sabe quem foi que foi? Fulano. Ah, não acredito. E tem alguns que são tão ingratos que é perigoso ainda dizer assim, eu nem queria, né? Podia deixar morrer mesmo. Mas é mais ou menos isso, claro que guardadas as proporções, né? Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, nós éramos inimigos de Cristo e Deus nos salvou, sendo que Ele poderia nos condenar, nós já estávamos condenados.
mas ele usou de misericórdia. Então, repare, a misericórdia, ela supera o juízo nesse aspecto. Não que ela seja melhor, mas o que eu estou querendo dizer é que a cruz de Cristo foi o lugar onde justiça e misericórdia se encontraram de maneira plena. E então Deus julga Cristo, ou melhor dizendo, ele nos julga na pessoa de Cristo e nos perdoa na pessoa de Cristo. É por isso que quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você fica impressionado com tantas vezes que Paulo usa a expressão em Cristo. Eu acho que já disse isso para os irmãos. Depois os irmãos em casa façam um estudo, pega a sua Bíblia e lê os primeiros capítulos de Efésios e vai marcando quantas vezes Paulo fala assim, em Cristo, por meio de Cristo, por meio dele, por intermédio dele, mediante. Os irmãos vão ver que várias vezes Paulo repete essa expressão. Por quê? Porque para Paulo, e isso inclusive, essa ideia deu origem a uma das teologias mais preciosas que nós temos na nossa teologia reformada, que é a chamada União com Cristo, que aliás é título do livro do reverendo João Paulo, que esteve aqui. Alguns irmãos acho que até adquiriram um livro assim, União com Cristo, que ele trabalha exatamente esse tema, que é o que nós nos tornamos por causa desse em Cristo. Essa é a grande mudança do Evangelho, né? O que significa dizer que você está em Cristo? Que é o que Paulo diz lá em Efésios. Vamos ver, por exemplo, aqui, Efésios capítulo 2, versos 4 a 7. Efésios 2, 4 a 7, que os irmãos conhecem também de cor, né? Um texto muito citado. Vamos ler juntos? Efésios 2, de 4 a 7. Uma vez que Paulo diz que nós já estamos mortos mesmo em nossos delitos e pecados, e ele diz aí no finalzinho do versículo 3, nós éramos por natureza, né, filhos da ira, como também os demais, aconteceu um milagre. E esse milagre é o que ele começa falando no versículo 4. Vamos ler do 4 ao 7? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Repare que só aqui, quantas vezes nós vimos em Cristo, nele, com ele, só nesse trechinho que nós lemos. Porque o que Paulo quer dizer é que a misericórdia de Deus, ela foi exercida na pessoa de Cristo. Deus, sim, é rico em misericórdia. Versículo 4. Mas essa misericórdia, ela aconteceu em Cristo. Ela se efetivou em Cristo. Então, a misericórdia para o crente, irmãos, ela se torna uma evidência de uma nova vida. O crente misericordioso, ele demonstra nas pequenas ações o evangelho na sua alma. Quando nós somos misericordiosos, nós demonstramos que de fato nós fomos alcançados pela misericórdia. Isso é impactante. Às vezes, algumas pessoas, elas consideram misericórdia como uma fraqueza. Ah, não, fulano fez isso com você, fez aquilo, e você ainda trata bem essa pessoa, você ainda... Misericórdia. Imagine se Deus falasse isso conosco. Se Deus dissesse, olha, já cansei. A lista de pecado aqui que você... Acabou. Não tem, né? Imagine se Deus fosse contar os nossos pecados e nos afastar da presença dele por causa da multidão dos nossos pecados. Em Cristo,
nós estamos resolvidos com Deus. E agora o que o Tiago está dizendo é, bom, então se você está resolvido com Deus em Cristo, você também precisa agir assim em favor daqueles que dependem da sua misericórdia. Porque senão você vai ser incoerente com o fruto cristão, que é exatamente esta coragem que o Espírito de Cristo nos dá de acolher, de perdoar, de tratar o ofensor com compaixão, mesmo quando nós temos razões para fazer o contrário. Porque nós temos razões para fazer o contrário, assim como Deus tem razões para também fazer o contrário em relação a nós. Então, este texto, que é de Tiago, que é um texto de crise, né? Porque, como eu disse aos irmãos, aquelas pessoas estavam espalhadas ali nos diversos contextos, e provavelmente eles estavam enfrentando muitas oposições ao Evangelho, e eles também em relação às pessoas, né? Então, era um ambiente complicado, carregado, um ambiente de crise, de frustração, talvez, de mágoa, talvez, porque não é fácil você ser tirado da sua casa, né, do seu país, e colocado num lugar que você mal conhece, de maneira obrigatória, né? Você foi escorraçado do seu lugar para ir para outro lugar, conviver com gente que você não queria conviver. Não é fácil, não é fácil. Imagino que esses irmãos aqui estavam chateados e alguns deles até pensavam mesmo, como era comum nessa época, pensavam até desistir da vida cristã, não é? Porque não valia a pena, eles diziam. Para que eu vou seguir esse cristianismo e eu estou caçando confusão com as pessoas, estou me afastando das pessoas, né? E Tiago está escrevendo para dizer para eles, olha, não, fiquem firmes. E o remédio para isso é vocês agirem com misericórdia, assim como Cristo agiu com misericórdia em relação a vocês. Então a misericórdia, irmãos, para eu encerrar aqui, eu digo que a misericórdia é o caminho para a cura e para a restauração dos relacionamentos. Antes do perdão é necessário a misericórdia. Por quê? Porque você não vai conseguir perdoar se o seu coração não for misericordioso. E a palavra misericórdia é uma palavra muito interessante, porque literalmente significa a miséria do coração, que é um coração podre. Miséria é de podridão, de enfermidade, de doença. Quer dizer, a ideia de misericórdia é a ideia que você reconhece a fragilidade do ser humano e por isso mesmo você age no sentido de cuidar deste ambiente ou deste lugar, deste órgão, né? Vou falar órgão aqui, mas não no sentido físico, obviamente, mas desse lugar da alma do ser humano, que é o lugar crítico, onde todas as coisas acontecem. É do coração que brotam, né? Como disse Jesus, os grandes mistérios, os grandes problemas da vida, e é de lá também, como diz Provérbios, que brotam também as fontes da vida. Então, do coração brota tudo, né? Tudo aquilo que é ruim e tudo aquilo que é bom também, porque o coração é a sede onde Cristo trabalha. Então, um coração misericordioso, um coração que reconhece a sua miséria, um coração que reconhece a sua pobreza, um coração que reconhece a sua completa dependência de Deus e dos outros, né? É um coração que está disposto a perdoar. Um coração que não reconhece a sua pobreza, um coração que não reconhece a sua dependência de Deus e das pessoas, é um coração que terá dificuldade de perdoar. Porque será um coração autossuficiente, um coração que pensa conseguir por si mesmo resolver os dilemas relacionais da vida. Mas Tiago está dizendo, irmãos, se vocês não aprenderem a tratar com misericórdia aqueles que ofendem vocês, estes que têm perseguido, né? Falando aqui da perseguição externa, da cultura, né? Que estava perseguindo esses cristãos, se vocês não agirem com misericórdia, vocês também não terão misericórdia no dia do juízo. Então sejam misericordiosos.
É muito interessante, irmãos. Eu acho que um dos aspectos que falta à igreja reformada, à igreja, eu diria, conservadora, especialmente no Brasil, e talvez especialmente a igreja presbiteriana, eu acho que uma das coisas que nos falta é esse olhar de misericórdia para com as pessoas ao nosso redor. Eu fico pensando, por exemplo, e eu já pensei muito sobre isso, tenho pensado, inclusive, sobre isso. O nosso bairro aqui, por exemplo, é um bairro de pessoas trabalhadoras, esforçadas, mas há pessoas aqui no nosso entorno que são pessoas necessitadas, são pessoas que têm dificuldades, não é? Financeiras, dificuldades de saúde e outras coisas, né? E eu me pego, assim, às vezes, pensando exatamente o que nós, enquanto crentes, que estamos aqui nessa comunidade, nós temos feito, de alguma forma, para demonstrar a nossa misericórdia para com estas pessoas. É uma pergunta inquietante, e eu confesso aos irmãos que ela me atinge, assim, diretamente. Porque não estou falando aqui de trabalhos sociais, de tornar a igreja uma ONG, né? Não é isso. Eu estou dizendo no sentido de a igreja ser um lugar para servir as pessoas da comunidade onde ela está inserida. Porque esse era o contexto da igreja primitiva. Esses irmãos aqui, a gente pode ler nos relatos do Evangelho, né? Jesus, quando ele caminhava, quando ele andava com as pessoas, ele entrava nas cidades e todo mundo vinha atrás de Jesus, né? Gente com tudo quanto é tipo de problema. Gente doente, gente, não é, todo tipo, endemoniado. E Jesus curava essas pessoas com o Evangelho, com a palavra, não é? Um milagre, evidentemente, mas com a palavra do próprio Cristo. E isso era, para aquela comunidade, a restauração. Era também motivo de perseguição, nós sabemos disso. Mas era também o lugar de salvação. Então, eu acho, e eu tenho uma tese assim, muito, muito minha, nunca estudei isso assim, né? Mas eu acho que muitas vezes a igreja ela recua em relação a estas ações de misericórdia por causa da perseguição. Porque às vezes você vai ter que lidar com as duas coisas. À medida que você oferece a misericórdia, você também está sujeito à perseguição. Porque as pessoas vão olhar para você e alguns vão se aproveitar, como fizeram com o próprio Cristo, né? Jesus chegou a dizer: eu sei que vocês estão atrás de mim por causa da comida que eu dou, não é por minha causa. Então, isso também acontece, né? E a perseguição mesmo, porque certamente aquelas pessoas não satisfeitas com a mudança evangélica nos corações daquelas pessoas, elas vão reagir. Imagine usuários de droga no Vale do Jatobá sendo convertidos por causa de ações de misericórdia dos crentes. E isso ia deixar os traficantes doidos, véio. E não seria nada difícil de um de nós, e aí o pastor vai ser o primeiro, né, provavelmente, a sofrer ameaças. Não mexe no meu terreiro aqui não, porque, não é? Então, isso acontece, tem muitos lugares aí de igrejas que são colocadas nessas comunidades, e isso acontece mesmo, de mandar fechar, etc. Né? Nós temos exemplos disso na própria IPB. Então, quer dizer, as ações de misericórdia, elas geram também perseguições. Mas nós não podemos nos pautar, né, o nosso comportamento por causa destas coisas. Pelo contrário, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, ainda que nós sejamos perseguidos por causa da justiça. Não é isso que Jesus diz lá?
Os profetas foram também, os apóstolos foram também. Então, se em algum momento nós tivermos de ser perseguidos por causa da justiça, que sejamos. E aí eu termino com aquela mesma frase que eu coloquei lá no grupo, né, ao convidar os irmãos para participarem do estudo, que foi a seguinte: o versículo 13 é o clímax moral da sessão anterior de Tiago. A sessão anterior é essa que ele fala sobre a acepção de pessoas, né? E aí qual é a conclusão do versículo 13? O Evangelho exige que quem foi perdoado se torne também agente de perdão. A palavra de Deus não permite neutralidade, ela nos chama a agir com a mesma misericórdia que nos alcançou. A misericórdia de Deus em Cristo triunfou sobre o juízo que merecíamos. Agora, como filhos regenerados, devemos permitir que essa mesma misericórdia triunfe em nós e através de nós, como reflexo da justiça graciosa no reino de Deus. Então, meus irmãos, a pergunta é simples, né? Como a igreja pode testemunhar o triunfo da misericórdia em uma cultura tão de julgamento como a nossa, né? Uma cultura em que as pessoas estão julgando as outras o tempo inteiro. Como nós, igreja, povo de Deus, podemos testemunhar a misericórdia numa cultura assim? De que maneira a prática da misericórdia ela pode transformar relacionamentos quebrados em nossa vida, não é? E aí, obviamente, é uma autoanálise a partir do Espírito Santo, né? Até que ponto eu não tenho sido misericordioso com o meu irmão para que eu possa restaurar aquele relacionamento que foi trincado, foi abalado, arranhado, quebrado, não é? E, finalmente, a pergunta: o que a sua reação ao pecado dos outros revela sobre a sua compreensão acerca da misericórdia no Evangelho? Então, às vezes, é mais fácil nós julgarmos o pecado alheio a olharmos para o nosso próprio pecado. É aquela ilustração lá do Senhor Jesus. Tira primeiro a trave que está no seu olho, não é? Para depois você conseguir enxergar o cisco que está no olho do seu irmão. Porque se você não tirar a trave, não tem como você olhar o cisco do seu irmão, não é? E infelizmente, não é? Por causa do coração pecaminoso que nós temos, é muito mais fácil nós olharmos o cisco do nosso irmão e nos esquecermos de olhar os nossos próprios pecados, não é? E também aquele texto que diz que muitas vezes os fariseus faziam isso, eles coavam mosquitos e engoliam camelos, não é? Uma outra hipérbole que é usada também por Jesus. Às vezes nós somos chatíssimos com algumas coisinhas minúsculas, né? E deixamos passar outras gigantescas que são tornam ou trazem turbulência muito maior, né, do que... Eu sei que um mosquito incomoda, né? Se tivesse um mosquito aqui zoando a nossa orelha, aqui passando, não é? É chato mesmo. Mas eu acho que um camelo incomodaria mais se ele entrasse pelaquela porta ali e ficasse contornando aqui o salão, né? Então, a proporção de Jesus ela é interessante. Ele diz assim: olha, vocês suportam o camelo e coam mosquitos, né? Quer dizer, o que é isso? É uma vida sem misericórdia. Nós aceitamos juízos, às vezes parciais, né, em relação aos pecados dos nossos irmãos, e não somos capazes de resolver os nossos próprios pecados imparcialmente, não é? Sabendo que todos nós somos devedores uns dos outros, como nos diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, era esta a minha palavra, né, nesta noite. A minha oração é que Deus nos dê cada vez mais um coração misericordioso, para que possamos viver bem e melhor uns com os outros, aprendendo a perdoar os nossos irmãos, a caminharmos juntos e exercendo sempre a mesma compaixão que Cristo exerceu em nosso favor.
Se algum irmão tiver algum comentário ou alguma pergunta.